Sejam todos muito bem-vindos à edição de hoje do Visão 360, aqui na tela da Masper TV. O Visão 360 é transmitido no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, TV aberta para todo o país, e canais 20 e 520 para os assinantes da Claronet no Rio Grande do Sul. Você também pode nos acompanhar ao vivo pela nossa página na internet e em mais 127 provedores espalhados pelo mundo, ou curtir nosso conteúdo pela sua rede social preferida. Vamos à pauta de hoje do Visão 360, a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, os desdobramentos de sua prisão. Nos últimos dias, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, ele atendeu a alguns pedidos, mas ainda há muitas reclamações da defesa. Moraes, por exemplo, barrou parte do pedido da defesa e considerou impertinentes os quesitos sobre prisão domiciliar, mas autorizou perícia médica, inclusive com médico particular, para avaliar as alegações de problemas de saúde. Bolsonaro foi transferido para a Papudinha, no complexo da Papuda, sob a justificativa de garantir melhores condições de assistência médica e visitação. Isso foi um pedido, logicamente, da defesa. Enquanto isso, parlamentares aliados, liderados pelo deputado Nicolas Ferreira, realizam uma caminhada em defesa da libertação do ex-presidente, aumentando a pressão política em torno do caso. O quadro de saúde justifica a prisão domiciliar? Essa é a alegação da defesa, mas por que não é atendido este pedido? E qual é o limite entre a decisão médica, a judicial? Há manifestações, inclusive, dos órgãos ligados à saúde, contestando algumas decisões sem levar exatamente em questão da avaliação médica em si, de profissionais qualificados, levar em conta essa avaliação. E quais os impactos políticos deste movimento, hein? Bom, nós estamos ouvindo sempre aqui no Visão 360 vários lados de todas as questões, pois hoje recebemos a vereadora de Porto Alegre, Mariana Lescano, que tem uma posição muito bem definida, favorável à libertação de Jair Bolsonaro. Muito obrigado pela sua presença aqui no Visão 360. Eu que agradeço, mais uma vez é muito bom estar aqui na Masper TV, para que a gente possa falar, discutir, abrir sempre as pessoas para que elas possam fazer as suas reflexões e perceber o que está acontecendo no nosso país. Porto Alegre faz parte de um país, faz parte de um estado, então eu sempre falo, as pessoas têm que compreender que tudo isso que acontece lá em Brasília, que acontece no âmbito nacional, vai repercutir no dia a dia da nossa vida, da nossa cidade. Bom, temos muito a falar, mas eu lhe peço licença para antes darmos os destaques das informações no Momento 360. Porto Alegre realiza no dia 28 de janeiro uma audiência pública para discutir a operação urbana consorciada Nova Ipiranga. O encontro antecede o envio do projeto de lei à Câmara de Vereadores e busca ouvir a população. Estudos técnicos e os impactos ambientais da proposta vão estar em debate ao longo do dia. O projeto em questão prevê intervenções urbanísticas e ambientais no entorno do Arroio Dilúvio. O uso de inteligência artificial cresce rapidamente na indústria brasileira e já impacta processos produtivos. Levantamento do IBGE mostra aumento de 163% na adoção da tecnologia entre 2022 e 2024. Ferramentas como análises preditivas e gêmeos digitais, são nomes destas ferramentas, ampliam a eficiência e reduzem riscos nas fábricas. Especialistas apontam que o desafio está em integrar a inteligência artificial de forma estratégica à realidade das empresas. E só para complementar, é caminho sem volta. As empresas têm que correr atrás de atualização, sem dúvida alguma.
Para finalizarmos o Momento 360, Porto Alegre lançou a plataforma Me Adota para facilitar a adoção responsável de cães e gatos resgatados. O site reúne perfis detalhados de mais de 150 animais acolhidos pela rede municipal. O projeto de adoção é feito online com avaliação técnica antes da retirada do pet. Feiras presenciais também seguem como alternativa para quem prefere conhecer os animais pessoalmente. Eis aí uma grande alternativa para quem quer um pet, mas não necessariamente pensa em comprar um pet. Tem muitos esperando a adoção. Mais uma forma aí, uma alternativa facilitada de acesso a, quem sabe, o seu cão, o seu gato, se você está procurando um bichinho desses para fazer companhia. Um rápido intervalo, já voltamos conversando com a vereadora Mariana Lescano aqui no Visão 360. Até já. Hoje, no Visão 360, o assunto é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Está no Complexo da Papuda, na Papudinha, mais conhecida como Papudinha, que é ali perto do complexo, dentro do complexo, né, perto da prisão da Papuda. O ex-presidente, que atravessa problemas de saúde, há pedidos da defesa para que ele cumpra a prisão de forma domiciliar, mas este pedido não foi atendido. No entanto, como já falamos anteriormente, algumas concessões, digamos assim, se é que podemos falar em concessões, foram feitas pelo STF, através do ministro Alexandre de Moraes. Mas há um movimento muito forte ainda de pedido, né, de liberdade em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por isso recebemos hoje aqui a vereadora Mariana Lescano, vereadora de Porto Alegre, tem uma posição, como eu disse anteriormente, bem definida a favor de Jair Bolsonaro. E este movimento está nas redes sociais também, onde a senhora é muito atuante, e há uma palavra muito forte ali de liberdade ao ex-presidente. Por quê? Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, fico muito feliz quando convidam para que a gente possa falar sobre a situação do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que hoje é um preso político, e as pessoas precisam compreender quando a gente fala sobre injustiça, né, sobre o que nós estamos lutando. Obviamente que eu tenho convicção de que o Bolsonaro não deveria nem ter sido condenado, principalmente pelos crimes que ele foi condenado. Ele foi condenado por golpe de Estado, organização criminosa armada, depredação do patrimônio, ameaça ao Estado Democrático de Direito armado, sendo que nenhuma arma, por exemplo, foi apreendida no 8 de janeiro e tampouco com o presidente Bolsonaro, sendo que não foi possível comprovar, né, que ele lá dos Estados Unidos tenha feito de verdade algum movimento para que se desse um golpe de Estado. E que golpe de Estado é esse que se dá sem uma arma na mão, né, com manifestantes extremamente desordenados, de maneira completamente vandalizando o patrimônio público, e eu concordo com aqueles que vandalizaram, deveriam ser responsabilizados por isso, mas o cenário que se criou é muito claro, né, para mim e para diversas pessoas, que foi um cenário para que se vendesse à sociedade de que houve uma tentativa de golpe à democracia, uma tentativa de retirada das nossas liberdades, né, de destruição dos três poderes, enquanto na verdade não foi nada disso. O tempo nos mostrou que hoje nós estamos tendo muito mais destruições na nossa democracia do que durante o período que o presidente Bolsonaro esteve à frente. Posso me interromper? Só lhe fazer uma pergunta. A senhora vem do setor de segurança. Sim. Né? A senhora contesta a investigação? Sim. Eu tenho convicção, né, de que não... Primeiro, o ministro Alexandre de Moraes, ele foi o investigador, aí ele foi a vítima, ele foi o juiz. Então, nós temos um processo extremamente contaminado, da onde não poderia ter saído nenhuma sentença. Tanto que agora ele diz, sou impedido de verificar o habeas corpus do Bolsonaro, que foi um dos habeas corpus que a defesa pediu para que ele fosse para a prisão domiciliar, e pediu para que o Gilmar Mendes, aí foi sorteado para o Gilmar Mendes, porque ele disse, não, fui eu que mandei ele para Papudinha, então agora não posso verificar o habeas corpus, sendo que não faz sentido nenhum, porque muitas vezes o juiz pode rever a sua decisão, o que ele não pode é fazer diversos papéis dentro do processo, como está acontecendo no caso do presidente Bolsonaro, do Felipe Martins, do Daniel Silveira e da Débora, de tantos outros.
Todos os presos do 8 de janeiro foram indiciados por atentado à democracia, golpe de Estado armado, depredação do patrimônio público, e todos esses tiveram também como vítimas, né, a vítima dos crimes deles está os ministros do STF. Então, como que esses ministros que foram supostas vítimas, né, desse atentado, dessa destruição da democracia, estão analisando esses processos? Isso por si só já demonstra que há uma falta de imparcialidade total, né, no que estão tentando vender para a sociedade. Nessa mesma linha, há contestação, então, em relação à delação? Do Cid? Sim. Sim, eu tenho convicção de que o Cid, eu creio que ele fez diversas delações. Então, ele foi sendo pressionado, e aí pressionado pela questão familiar, pressionado pela questão de que foi retirada a liberdade dele, pela própria tortura psicológica que foi feita. Tudo isso que ele veio sofrendo, ele foi mudando a versão dessa delação para que se chegasse até a versão, né, que o STF queria, e aí a partir disso eles dariam a liberdade né? Dariam a prisão domiciliar para ele, diminuiriam a pena dele, fariam com que ele não tivesse, né, tanta punição pelos crimes que eu também acho que o Cid não cometeu, acho que ele não teve responsabilização nisso que aconteceu, porque, na minha visão, não houve nenhuma tentativa de golpe, tampouco de atentado à nossa democracia. O que a gente vê hoje acontecendo no STF, no Executivo, no próprio Legislativo, é muito mais grave a democracia do que aconteceu no 8 de janeiro. O seu caminho é pela anistia, pela prisão domiciliar? Qual é exatamente o objetivo que a Mariana Lescano hoje coloca, né, em destaque, por exemplo, nas redes sociais? Anistia e liberdade para o Bolsonaro, com toda certeza. Anistia de todos os presos políticos do 8 de janeiro, incluindo o Daniel Silveira, que é o primeiro preso político de tudo isso que aconteceu. E aí a gente tem que lembrar que o Daniel Silveira foi preso por uma opinião e que, embora algumas pessoas possam não concordar com a opinião que ele deu, naquele momento ele era um deputado federal com imunidade parlamentar do artigo 53 da Constituição e ficou 5 anos preso. Hoje ele ainda está privado de liberdade, mas está em prisão domiciliar, que com certeza é muito melhor do que estar em Bangu, como ele passou os últimos 3 anos. Mas não está livre e tampouco tem a sua vida retomada. Assim como a Débora, assim como a família do Clesão sofre até hoje pela morte do pai, a morte de um marido. Então, são muitos casos. Aqui em Porto Alegre, eu converso com diversas pessoas que tiveram presas. Mulheres, tem uma senhora que é uma cabeleireira de 70 anos, ela foi presa, né, no 8 de janeiro, ficou mais de 1 ano com tornozeleira. Hoje ela não pode ter acesso às suas redes sociais, não pode dar entrevista. Né? Que democracia é essa que isso não está escrito no Código Penal como execução de pena, tu ficares proibido de fazer entrevista? A gente vê líder de organização criminosa dando entrevista sobre processo, sobre crime, sobre o que acha de uma operação policial. Então, não me faz sentido essas restrições a essas pessoas. Mesmo que a gente pudesse falar que algumas delas tivessem que ser condenadas por depredação do patrimônio dentro do rigor da lei, por vandalismo dentro do rigor da lei, o que não é 17 anos. A gente viu a esquerda por muitos anos depredar patrimônios públicos e nunca houve isso. Agora, deixa eu lhe perguntar, então, aproveitando esse gancho, a senhora falou que não houve revolta armada, né, que não foi encontrado uma arma, né, nesse evento do dia 8, mas está bem explícito na Constituição que o maior crime, a maior agressão à própria Constituição é atentado contra a democracia, que não necessariamente necessita uma arma apontada para alguém. Na sua opinião, o que aconteceu não foi um atentado contra a democracia? Não, na minha opinião, o que aconteceu foi uma desorganização de alguns manifestantes que estavam ali pela baderna, estavam ali para depredar o patrimônio público, e aí eles foram instigando aquela manifestação que até o momento de chegar na Praça dos Três Poderes era uma manifestação pacífica, era uma caminhada com bastante gente. Já teve em outros momentos que foi tomado a Praça dos Três Poderes, inclusive com diversas violências, né? Inclusive com diversas lutas entre a polícia e os manifestantes, mas na minha visão,
alguns manifestantes, por maldade, por falta de responsabilidade ou por estarem ali com este propósito, instigaram as coisas a sair do controle. Mas aí, só mais uma questão. Seria uma organização acéfala? Não teria ninguém... Eu creio que não. Então, da alta posição, cúpula? Não, eu creio que não. Organizando isso, na sua opinião? Eu creio que não. Até porque naquele momento a gente já estava no governo do atual presidente, né, do Lula, da onde eles poderiam ter feito um reforço gigantesco de segurança, do qual não foi feito para aquele momento. Já havia, né, diversos informativos pela inteligência de que os manifestantes estariam se deslocando. Não houve esse aumento da segurança na Praça dos Três Poderes, no Palácio, bem como a gente vê depois o próprio ministro, o general Dias, andando pelo meio dos manifestantes, oferecendo água. Então, são questões que não fazem sentido se tivessem aqueles manifestantes a fim de tomar o poder, de derrubar o presidente, o vice-presidente, os ministros. Na minha visão, foi muito mais uma baderna, né, uma vandalização organizada e orquestrada por pessoas que não estavam ali comprometidas com a busca pela transparência do processo eleitoral, a busca por demonstrar a sua indignação. A senhora acha que houve fraude eleitoral na eleição? Olha, é um assunto que é complexo de falar, porque hoje falar sobre isso se considera, em alguns momentos, né, o STF ele já tem dado decisões de que dizer que houve fraude é um atentado à democracia, porque é uma inconfiança no processo eleitoral. Então, eu prefiro dizer que eu gostaria muito que nós tivéssemos o voto impresso e auditável, para que, havendo dúvidas, tudo fosse esclarecido e a gente pudesse ficar com a nossa consciência tranquila. Eu acho que o nosso país é um país extremamente polarizado, então essa pouca diferença nos mostra que sim, que pode ter sido o resultado real, mas a dúvida é sempre algo que nos remete a tensões, né, a dissabores, e por isso que eu penso que o voto impresso e auditável solucionaria as dúvidas, nos daria um processo cristalino, transparente e democrático. Porque ter eleição não significa democracia. A gente viu a Venezuela tem eleições há anos, mas elas não são democráticas, inclusive foi comprovado a fraude. E mesmo assim, o Maduro permaneceu no poder. Né? Nicarágua, tantos outros locais, Cuba, que a gente vê que há eleições, mas não há democracia. O povo sofre, o povo é oprimido. Então, por isso que, na minha visão, para que a gente possa cada vez mais buscar essa democracia plena, que hoje, para mim, o Brasil não vivencia uma democracia plena. As pessoas não podem falar o que elas pensam. Né? Nós temos diversos perseguidos políticos. E, então, nesse sentido, eu penso que o voto impresso e auditável nos ajudaria muito a fortalecer a transparência e a democracia que queremos. Se não há democracia plena, há também ditadura da toga? Eu creio que sim. Eu creio que há uma ditadura da toga muito forte. Rui Barbosa dizia, né, que a pior ditadura é a do judiciário, porque contra ela não há a quem recorrer. E a mando de quem estaria este sistema? Esse sistema ele é um sistema extremamente complexo e que foi orquestrado também ao longo, né, desses 30 anos, principalmente ao longo desses 20 anos que o PT ficou dentro, né, da presidência da República. A gente tem que pensar que nós temos 11 ministros e desses 11 ministros, 8, se eu não estou enganada, foram indicados pelo PT. Somente o Alexandre de Moraes, que daí foi pelo Temer, e o Mendonça e o Nunes Marques, que daí são 2 indicados pelo Bolsonaro. Não, eu acho que se não me falha a memória, é isso aí. Então, 8, né, ministros indicados por um único partido político, será que isso nos traz tranquilidade? Será que isso nos traz que aquela corte que precisa ser a garantidora dos direitos constitucionais, a fiscalizadora de toda a justiça e do legislativo também, e do próprio executivo, será que quem te indicou, tu consegues fiscalizar com tranquilidade, com imparcialidade? E essa ditadura que hoje, na minha visão, existe no Brasil, ela não é orquestrada só pelo Alexandre de Moraes. Ele faz a parte da linha de frente, daquele que dá canetada, daquele que não tem preocupação em se indispor, em ficar sem popularidade. Mas a gente tem o Zé Dirceu, que com certeza orquestra muito desse plano de poder, né, que o PT traçou no Brasil para que ele pudesse ficar 3 presidências e agora
2 Lula, 1 Dilma e meia e 3 Lula agora, né? Então, é muito tempo de poder e eu já não gosto da falta de alternância, porque isso também me deixa com uma pulga atrás da orelha de que como que nós temos um povo, né, tão plural, que muda muitas vezes de opinião e se mantém sempre o mesmo partido no poder. Será que isso reflete a democracia que a gente quer? Ou para nós seria muito melhor se nós trabalhássemos uma alternância de poder? E eu até lhe acrescento, peço licença, ou a incompetência da oposição? Por muito tempo foi. Por muito tempo foi. A direita no Brasil, por muito tempo, ficou silenciada. As pessoas não queriam se indispor com a política. Muitos ficaram preocupados em trabalhar, em buscar as suas questões pessoais. Muitos pais não olharam o que os filhos estavam lendo, vendo, estudando, ouvindo. E isso também fez com que a outra geração fosse muito capturada por o que eu digo que existe, que é uma doutrinação dentro das escolas, das universidades. Então, isso eu tenho convicção de que houve uma incompetência nossa como oposição real. E também eu creio que é o melhor legado do Bolsonaro, porque eu creio que ele libertou uma nação inteira, ele despertou as pessoas para a verdadeira face da direita. Por muito tempo a gente teve que votar no PSDB, porque era a única oposição que o Lula tinha, ou que a Dilma tinha, sendo que, na verdade, o PSDB e o PT estão grudados, né, em diversos momentos da história, e é o que a gente fala, que houve um teatro das tesouras. Então, tudo isso que eu creio que se reflete esse momento político que a gente está vivendo hoje. Prisão de Bolsonaro, 8 de janeiro, né, muita perseguição aos nossos políticos da direita, muitas perseguições, porque se a gente for olhar, quem hoje, né, responde a inquéritos no STF por opinião, ou por movimentações, ou por falas, sempre é o lado da direita. A gente tem o Eduardo Bolsonaro, que está exilado, não consegue voltar para o Brasil. A gente tem uma juíza, que foi a Ludmila Lins, que permanece exilada, que foi retirada do cargo também pelas suas opiniões. A gente tem o Alan dos Santos, que é um jornalista polêmico, com certeza, muita gente não gosta dele, concordo. Mas qual é o crime dele? Falar? Falar é crime? Porque a liberdade de expressão ela é plena e quando a gente se sente injuriado, caluniado, difamado, nós buscamos a justiça para que ela faça reparação. Sobre a própria família, a senhora falou há pouco do Eduardo, né? Tem o Flávio Bolsonaro, tem, né, o Carlos, enfim. Vamos falar de legado também, então. Não só da família aí, mas da direita de uma forma geral. Que legado deixa Bolsonaro? Eu sei que ele ainda tem pretensões, se houver possibilidade de alguma coisa em relação à política. Mas, nesse momento, qual é o legado, na sua opinião, que Bolsonaro já deixou? Na minha opinião, o maior legado que ele deixou foi o despertar para que a gente entendesse a verdade do que acontecia dentro do Brasil. Até existir Bolsonaro, em 2018 ele foi eleito, mas se a gente olhar ali foi por 2014, 2015, quando a gente começou a sair para as ruas fazendo o pedido do impeachment da Dilma, em 2016. Tudo isso começou a haver um despertar da direita no Brasil. E aí o Bolsonaro surge como grande opositor do PT, o grande opositor político, mas quando ele assume de fato a presidência, ele nos mostra que há um sistema que está corrompido ideologicamente e moralmente, que não basta nós elegermos um bom presidente, um bom governador, um bom prefeito, que muito além disso a gente tem que olhar para as instituições de Estado e ver que elas são usadas muitas vezes pelo mecanismo para fazer o trabalho sujo. Tanto que hoje a gente sabe o nome dos 11 ministros do STF. Há 15 anos atrás, brasileiros não sabiam quem eram os ministros do STF. Tem uma brincadeira, né? Que o brasileiro não sabe a escalação da seleção. Né? Mas hoje sabe dos 11 ministros. Mas sabe quem são os ministros, né? Exatamente, porque esse é o grande legado dele, esse despertar. As pessoas tomarem um chimarrão e falarem sobre política, concordando ou discordando, estarem em família e falarem sobre política e, principal, entenderem que a política não é só o voto faz parte. Mas para que a gente possa ter bons políticos, isso tem que ser o reflexo do quê? De uma boa sociedade. Uma sociedade que é empreendedora, uma sociedade que não é dependente do seu Estado, do seu Estado, que eu digo ente federativo, tanto da Prefeitura, quanto do Estado, quanto da União. Uma sociedade onde os pais tenham domínio sobre os estudos dos filhos, onde o Estado dê o mínimo, mas dê a saúde, a segurança e a educação. Hoje nós temos um Estado gigante, mas que ele não dá nem o mínimo.
Mas muitas coisas acontecem através do Estado, pelo cabide de emprego, pelas estatais. Então, isso que, na minha visão, é o grande legado do Bolsonaro. As pessoas enxergarem esse Brasil que a gente quer, que não temos ainda. Desculpa, eu não falei num nome, mas eu tenho que incluir. Michele Bolsonaro. Na sua opinião, ela tem possibilidades políticas? Sim, na minha opinião, sim. A Michele tem carisma. Ela é uma mulher que está demonstrando toda a sua força ao lado do marido, sua lealdade com ele. Eu já tive com ela em diversos encontros. Ela entende sobre política, ela sabe o que ela está falando. Então, eu creio que ela poderia muito ser vice-presidente, ser presidente, ser senadora, como talvez seja a pretensão dela nesse momento. Mas tenho convicção de que os valores do bem, né, e principalmente por querer enfrentar aquilo que hoje macula o nosso país, né, com manchas de corrupção, com manchas de desordem, com manchas de roubo, principalmente por querer enfrentar isso, eu creio que ela pode estar dentro da política. Não sei se eu desejo estar. Sim, sim. Pulando agora para o lado de Tarcísio de Freitas, que é também um expoente da direita durante muito tempo, com um diálogo muito aberto, muito franco com Jair Bolsonaro, mas que agora demonstrou uma certa distância. Inclusive, cancelou a própria visita que faria a Jair Bolsonaro. A senhora está frustrada com o posicionamento de Tarcísio de Freitas, que em determinado momento foi apontado, inclusive, como um herdeiro, digamos assim, também desse legado? E creio que seria um bom herdeiro, né? Porque é um governador que está fazendo uma boa gestão em São Paulo, isso é inegável. Principalmente para eu, que sou da segurança pública, né, ver o Guilherme Derrite como secretário de segurança, ver o combate ao crime da maneira que eles estão fazendo, para nós que somos policiais é algo excelente e que nós vimos em poucos estados. Aqui no Rio Grande do Sul nunca vivenciamos, né, dessa maneira, nunca tivemos um secretário de segurança que já fez parte da tropa, da linha de frente mesmo, né, que esteve ali no chão de fábrica. Então, e uma sociedade segura é uma sociedade muito mais próspera, que as pessoas vão querer empreender, vão querer colocar o seu comércio, vão ter mais facilidade em caminhar, para ir num bar, para ir no restaurante. Então, o Tarcísio, para mim, ele é um bom exemplo de gestor. Acho que poderia fazer uma boa gestão. E, até hoje, eu acho que ele foi leal ao Bolsonaro. Tanto que em todas as entrevistas dele, ele sempre disse: olha, eu estou aqui porque o Bolsonaro me deu a oportunidade, o Bolsonaro esteve comigo e eu só sou o que sou por ele. Ele sempre fez, né, esse agradecimento e deixou sempre seu reconhecimento. Quando começou o burburinho de quem vai ser o presidente, caso o Bolsonaro não vá, ele disse: eu estou aqui para cumprir a missão que me derem. Se não me derem missão nenhuma, eu vou para a reeleição do estado mais importante do Brasil. E se reeleger, vai ser nota 10 também para o Brasil e para São Paulo. Quando ele dá esses passos para trás, eu não sei se é para que não haja, daqui a pouco, um dissabor entre os filhos, como se talvez ele estivesse querendo se meter numa decisão que já foi familiar, ou se é para que ele não se complique, né, politicamente, para que não seja visto daqui a pouco de uma maneira errada pelos aliados dele, que ele tem em São Paulo, para a próxima reeleição. Então, eu não consigo entender muito bem ainda qual é essa manobra do Tarcísio, mas eu espero e vou acreditar, até ter outras informações, de que não é pular do barco, mas sim é um afastamento estratégico pelo momento que está se vivenciando. Mas, na sua opinião, e aí, Mariana Lescano, seria o melhor candidato? Na parte de gestão, sim, mas eu ainda prefiro que o Bolsonaro, como já foi muito traído e a gente nunca sabe, né, como as pessoas vão agir quando têm o poder, eu ainda creio que um filho dificilmente trairia um pai. Então, eu ainda estou, né, com o Bolsonaro na decisão do Flávio pela questão da lealdade e que eu acho que nós precisamos de coragem e lealdade com os nossos valores, com aquilo que nós buscaremos em 2026, que é a anistia, é o indulto, né, é a modificação desse sistema que hoje está todo engrenado, executivo, legislativo, judiciário. Então, eu creio que por tudo que a própria família já veio sofrendo, que viu as pessoas que estão ao lado deles, como Felipe Martins, Daniel Silveira e tantos outros, sofrendo, acho que eles vão ter mais culhão para
fazer constitucionalmente tudo que há a necessidade de ser feito. E não falamos também no aspecto que é bem importante em termos de pré-campanha, que são as articulações, logicamente, né? Que é saber exatamente qual é o campo que eu vou pisar, né? Há a possibilidade da justiça interferir de alguma forma no próprio Estado, né, de Jair Bolsonaro, que hoje é um detento, é um preso, perdão, se isso pode evoluir para alguma coisa. Eu entendo que também é um período de amadurecimento de ideias. E aí todo mundo fica um pouco, né, querendo dar um passo, mas também não dá tanto, porque é um terreno delicado. Mas há uma questão muito importante que é o grupo família. Isso é inegável. Eu vou lhe pedir permissão para fazer um intervalo e já a gente volta, na sequência, com a vereadora Mariana Lescano, falando sobre os desdobramentos da prisão de Jair Bolsonaro, a situação dele hoje, inclusive há uma discussão aí do ponto de vista político, judicial e médico, porque afinal de contas o ex-presidente, ele apresenta um quadro de saúde um tanto delicado. Já voltamos. Visão 360 recebe hoje a vereadora Mariana Lescano, vereadora aqui da capital. O assunto do nosso bate-papo aqui é o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso na Papudinha. Há uma defensora aberta e clara, né, como entrevistada hoje, que está dando seus argumentos a favor da anistia, né, da libertação, a favor da candidatura muito consolidada da direita para as próximas eleições, que, aliás, estão logo ali, né? Tá. Eu lhe pergunto, na questão envolvendo o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Muito se falou, inclusive, há poucos dias passou por um procedimento, um novo procedimento. Há uma interferência muito grande do STF, mais especificamente Alexandre de Moraes, na sua opinião, neste processo também, porque houve até manifestações dos setores médicos, dizendo que, olha, onde o médico disser que ele precisa de atendimento tal, em tal lugar, não é o STF que tem que definir quem vai atender, de que forma vai atender. Como é que vocês veem essa situação? O Conselho Regional, né, o Conselho Federal. O Conselho Federal de Medicina se manifestou, o que no momento que nós vivemos, onde diversos órgãos que poderiam já ter se manifestado, como a OAB Nacional, que nunca falou de diversas prerrogativas de advogados, sobre diversas quebras, né, do direito, do processo legal, foram feitas, sempre silenciou. A gente vê um órgão ir à mídia e se manifestar é algo que nos dá, né, bastante confiança de que aquilo que nós estamos lutando é verdade. Nós estamos falando da saúde de uma pessoa, independente de quem seja essa pessoa. E, infelizmente, né, depois que o Conselho Federal de Medicina deu a nota técnica, que foi extremamente técnica, ele falou sobre saúde, sobre medicina, foi aberto, né, um inquérito, Alexandre de Moraes mandou abrir um inquérito contra o presidente, né, para que ele se explicasse de qual razão ele estar se metendo neste assunto em relação aos médicos da Polícia Federal. O que ele pode fazer, porque o Conselho pode falar sobre qualquer médico, independente se eu sou concursado da Polícia Federal, do Conceição, do Divina Providência, se fala sobre atividade médica. Até o presidente do Simers aqui também fez uma manifestação muito técnica e isso nos mostra que nós estamos preocupados com a saúde de um indivíduo que está tendo essa saúde negligenciada. Eu sou policial penal, 10 anos de sistema prisional. Eu vi presos de alta periculosidade, presos de facção criminosa, com extremas condições financeiras, né, com poder aquisitivo muito alto, receberem prisão domiciliar por problema de coluna, por um pequeno problema de coração, por pressão alta, para fazer cirurgias. Nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul um líder de facção criminosa que foi colocado em prisão domiciliar depois de fazer uma cirurgia, ele fugiu, foi capturado em São Paulo, colocado novamente em prisão domiciliar e fugiu de novo. Então, a gente poderia trazer aqui diversos casos onde criminosos que cometeram crimes de embrulhar o nosso estômago, de matar pessoas, de estuprar pessoas, foram para prisão domiciliar por idade, por saúde,
por alguma deficiência, né, do seu estado de saúde. E por que para o Bolsonaro é negado essa prisão humanitária? Por que para ele tem que haver uma perícia, um laudo, uma perícia médica, sendo que os médicos já estão, a partir do laudo, demonstrando tudo que ele está passando, todas as comorbidades, fora que é um senhor de 71 anos, né, que passou por 10 cirurgias, levou uma facada, e que até agora, inclusive, né, nós não sabemos quem mandou matar Jair Bolsonaro, porque até agora o telefone do criminoso que tentou matar o Bolsonaro, militante do PSOL, não foi, né, não se foi desbloqueado, não foi feito, né, interferência no telefone, assim como não se consegue fazer interferência no telefone do Daniel Vaccaro, do Master. Então, são telefones que, estranhamente, eles não conseguem fazer a leitura desse telefone, mas de outros tantos eles conseguem num piscar de olhos. Então, são essas questões que nos fazem acreditar que há uma vingança por parte do STF em relação ao Bolsonaro, que eles não estão preocupados com a saúde do Bolsonaro. Quando nós estamos trabalhando no sistema prisional e o criminoso passa mal à meia-noite, se ele começar a dizer que está passando mal, nós temos a obrigação de atendê-lo e muitas vezes de retirá-lo de dentro do presídio e levá-lo para hospitais, para atendimento. Por quê? Não porque a gente quer, mas porque o Estado, que é quem nós representamos naquele momento, é o responsável pela vida daqueles que estão privados de liberdade. Se algo acontecer com eles, eu responderei na pessoa do Estado. Então, como que ninguém responde pelas coisas que acontecem com o Bolsonaro? Nenhum agente da Polícia Federal, nenhum juiz, até porque, né, o Alexandre de Moraes não deveria ser o juiz que dá as decisões no processo do Bolsonaro, porque o Bolsonaro está em execução de pena. Então, tu muda o juiz, né? Ele teria que ter agora um juiz de execução da pena dele. Então, como é que isso com ele não acontece? Por que para ele todos esses direitos que são dados a criminosos, que na minha visão particularmente são muitos até, são negados? O evento Tornozeleira Eletrônica, que a gente acompanhou, né, do ex-presidente tentando violar o dispositivo, na sua opinião, foi determinante nesse contexto que nós estamos falando? Para que ele foi o que eles precisavam, né, para retirar ele de dentro de casa e colocar ele na prisão fechada. Mas também, para quem trabalha no sistema prisional, como é que funciona com os outros criminosos, né? Um criminoso tem tornozeleira eletrônica, se ele retirar a tornozeleira, se ele deixá-la descarregar ou se ele sair do perímetro que ele é permitido, vai tocar um alarme. Quando nós, que somos a Polícia Penal, vamos verificar esse alarme tocando, a gente vai ter que fazer uma informação para o judiciário do que ocorreu. O juiz chama o criminoso para uma audiência de justificativa e aí o criminoso diz, olha, descarregou porque eu perdi a luz da minha casa ou porque pegou fogo. Aí, a partir disso, que o juiz vai decidir se ele regride o regime ou se ele mantém a tornozeleira. E nós só podemos passar a fuga depois também do juiz de sé para nós passarmos. Antigamente, como é que funcionava? Preso, extrapolava a tornozeleira, saía do perímetro permitido, rasgava a tornozeleira ou deixava sem bateria, nós já passávamos a fuga. Se a polícia militar encontrasse com esse criminoso na rua, já estava ali a informação, preso em fuga. Hoje isso não pode acontecer. Hoje, por mais que aconteça qualquer ocorrência com a tornozeleira, o que nós temos a obrigação de fazer depois de uma determinação do Conselho Nacional de Justiça é determinar o juiz da execução. E ele vai dizer se tu passas a fuga ou não. Deixa eu lhe perguntar, olhando mais para o nosso cenário estadual, que possível influência pode ter Jair Bolsonaro, ou já teve, na sua opinião? Não, eu ainda creio que o Bolsonaro tem um peso muito grande, né, principalmente na direita, na direita mais radical, como as pessoas falam, na direita mais raiz. Acho que quem o Bolsonaro indica, quem o Bolsonaro confia, ainda tem um peso muito grande desse eleitor, né? Mas acho que só isso não define uma eleição. Acho que somente a indicação do Bolsonaro não define uma eleição. Porque Bolsonaro perdeu um pouco de capital político ou porque o eleitor quer mais que isso? Porque o Bolsonaro pode ter perdido um pouco de capital político, até porque ele está proibido de falar, então ele está muitos meses sem conseguir se comunicar,
com o público. Então, eu, por exemplo, sou uma militante e uma política extremamente ligada a ele. Ele não perdeu, mas eu não posso fechar os meus olhos que o seu João, a dona Mariazinha, que não estão tão ligados em política, eles não estão mais ouvindo o Bolsonaro falar, eles não estão mais tendo acesso às redes sociais dele. E as pessoas vão caindo no esquecimento. E a gente precisa desses eleitores, não só daqueles que são fixos, mas daqueles que também são mutáveis. Até sobre isso, a senhora usa muito as redes sociais, já falei aqui, né? Mas há um público que acompanha muito as redes convencionais de informação, a grande mídia. Qual é a parcela de culpa? Aqui eu estou falando do ponto de vista da direita, se é que existe essa culpa do tipo de informação que é repassada hoje. Vocês têm uma crítica à grande imprensa? Não? Muito, muito forte. Eu não assisto praticamente a grande imprensa, mas acabo sempre buscando as informações do que eles estão falando, principalmente para que nós possamos daí fazer uma leitura, né, num contraponto, tentar levar para o maior número de pessoas para que elas possam entender que não é bem assim o cenário. A mídia, ela seria o quarto poder, né? Ela tem um poder de criar uma narrativa, de abrir para as pessoas uma porta gigantesca, mas também de fechar e destruir uma reputação. Ainda há esse poder na mídia militante, na grande mídia, que eu chamo de mídia militante, e que nós não podemos fechar os nossos olhos. Então, quando ela destruiu a imagem do presidente Bolsonaro, quando ela referendou por diversas vezes a questão de golpe, né, a questão de que houve um golpe, isso tudo foi criando, né, o cenário propício para a escalada autoritária que veio vindo no Brasil. Mas porque a senhora ela não acha critica. que houve ali, a Globo chamou o SBT, a Bandeirantes, né, a Record, vão por essa linha ou as coisas... São a partir do dinheiro. A partir do dinheiro. A Globo, só nesse período do governo do Lula, já ganhou muito mais, né, em publicidade do governo federal do que os 4 anos do presidente Bolsonaro juntos. Né, só nesses últimos 2 anos que ele teve. Assim como todas as outras emissoras também acabam recebendo uma grande parte do patrocínio federal. Então, na minha visão, não é um acordo entre os jornalistas, ou entre os diretores da TV, ou entre os donos, mas ele vem a partir do dinheiro. Então, há um dinheiro que entra, há uma narrativa que precisa sair, ou esse dinheiro não vai entrar. E no caso das redes sociais, a senhora acha que é possível combater justamente através do uso das redes? A gente tenta. Ainda não temos o tamanho necessário, mas temos bons expoentes que acabam viralizando e fazendo um trabalho excelente, como o próprio Nicolas Ferreira, né, que hoje é, eu acho que o maior líder da direita, né, junto com o presidente. O presidente Bolsonaro é o maior líder da direita, mas se eu tivesse que indicar o segundo, hoje é o Nicolas Ferreira. Ele é um nome que está em ascensão gigantesca. Então, a gente tem bons nomes, né, de boas pessoas que vão fazendo barulho, que vai viralizando um vídeo, vai viralizando outro. Tem o YouTube, tem o TikTok. Então, de pouquinho em pouquinho, nós vamos indo. Mas nós ainda não temos nas redes sociais o poder de uma imprensa tradicional. Por exemplo, o deputado Nicolas agora começou esse movimento, né, essa caminhada, justamente chamando a atenção para o assunto Bolsonaro, em última instância, pedindo, inclusive, a anistia, né? De que forma isso ajuda, na sua opinião? Muito. Sabe que uma das coisas que eu me incomodo e que eu vejo que várias pessoas se incomodam, até pelos relatos que elas me trazem, né, nas redes sociais e na rua, que acham que todo mundo está muito acomodado. Que as pessoas estão muito conformadas. Eu elegi o deputado fulano de tal para ele fazer algo. O pessoal de Brasília, o Senado. De fato, nós temos um Senado que não vai fazer o que poderia ser feito. O Senado de hoje, com as pessoas que estão lá, ele não vai impeachment nenhum ministro do STF. Nós não temos a maioria. A gente tem hoje de 81 senadores, nós temos uma oposição que não é formada por 30. Então, não tem como nós querermos mudar desta maneira. A gente também não tem uma Câmara de Deputados de 517. A gente vai ter comprometidos com os valores da direita, que estão ali fortes na luta pela liberdade, né, pelo certo, no máximo 100, no máximo. A gente, quando se elegeu em 2022, os deputados se diziam, maior bancada conservadora, passou 5 meses, o pessoal começou a cada um olhar para os seus interesses pessoais. Então, as pessoas, elas ficam muito indignadas com essa apatia, né, daqueles que elas escolheram para ser seus representantes. Isso eu acho bom.
Porque eu acho que para que nós tenhamos bons políticos, nós precisamos ter bons eleitores. O problema do Brasil hoje também passa porque nós temos maus eleitores. As pessoas votam no domingo, porque o meu amigo me mandou, porque é fulano. Não, vai lá e olha, tem que saber com quem tu votou e outra, tem que cobrar. Político tem que ser cobrado, não pode ficar magoado porque foi cobrado. E então as pessoas estavam muito chateadas com isso. Quando o Nicolas traz esse movimento, ele começa a dizer, olha, na via legal, realmente está difícil. Não tem um Senado, na Câmara dos Deputados nós não estamos conseguindo passar as coisas. Então vamos fazer barulho. Porque o que pode mudar também o destino de uma nação, além das vias legais, é a pressão popular. É o povo nas ruas. Foi assim com o impeachment da Dilma. Se a gente não tivesse ocupado as ruas, ocupado Brasília, a Dilma não tinha sido impeachmentada. Foi ali que o mecanismo começou a se dar conta de que, olha, talvez seja bom a gente impeachmentar ela para que não haja uma explosão social e também pela questão econômica. Até me veio à cabeça, esses movimentos, logicamente, tem pessoas que excedem, né? Acabam indo além do que deveriam, porque é uma manifestação, deveria ser uma manifestação política que muitas vezes se torna violência, se torna algum tipo de apologia, e aqui dos dois lados. Eu faço questão de frisar, tanto da direita quanto da esquerda, a chamada polaridade, o dualismo. Não lhe preocupa isso, porque hoje no Brasil não basta ser de direita, parece que tem que ser anti-esquerda, e vice-versa. A senhora concorda que é assim? E a sua própria posição não é um pouco nesse sentido? A minha é. Eu sempre digo, né? Mas isso não é prejudicial? Não, eu acho que não. Acho que é o contrário. O que atrapalha a política hoje é o centro. O que nós que vivemos o processo legislativo, o grande problema hoje de tu passar pautas que são importantes para um lado ou para o outro não são as oposições, é o centro. É muitas vezes lá que se fazem as negociações que acabam afundando um país, uma cidade, um estado, porque são políticos que não estão ali pelas suas ideologias. E eu posso discordar da ideologia da esquerda, mas pelo menos eles têm convicção no que eles estão lutando. Eles não vão se vender. Se eu disser, olha, eu vou te dar 100 mil para tu votar a favor da prisão do Bolsonaro, a favor da liberdade do Bolsonaro. Eles não vão, porque para eles é convicção. É que nem para nós, vou te dar 100 mil para tu votar a favor do Lula. Nós não vamos, porque a convicção está dentro da gente. Agora, para a maioria dos políticos do centro, funciona. Então, a política hoje ela não está decidida na oposição. Nós somos mais do discurso para tentar mostrar para as pessoas o que está acontecendo. Mas, infelizmente, o que atrapalha a política brasileira hoje em todas as instâncias, as pessoas ficam incomodadas quando eu falo isso, e eu falo porque vivo, é o centro. É ali que os governos conseguem achar as formas do toma lá da cá, das negociatas, porque são políticos que não estão ali pelos valores que eles defendem, mas sim pelas prerrogativas do cargo, mas por esquemas políticos duvidosos. Então, isso é o que eu acho que deveria acabar. A gente pode ter direita, esquerda, com respeito, sem agressões, sem violências, mas daí tu vai saber, olha, se eu elegi a Mariana vai lá e vai defender isso, isso, isso. Se eu elegi o João vai defender aquilo, aquilo, aquilo. O problema tá aqui, ó, quando tu elege essas pessoas, não pelo que elas defendem, mas ou porque elas te deram uma cesta básica, ou porque elas resolveram um problema pra ti ali e aqui, ou porque elas têm um cargo com o teu filho, ou porque... É isso que é o grande problema hoje da política brasileira, toma lá da cá. Essa fisiologia que foi fazendo com que os valores, com que os ideais fossem morrendo. E a política fosse se tornando aquela compensação de escolhas e decisões. Tu vota aqui, eu te dou aquilo lá. Tu vem aqui. Hoje, para tu pautar... Que é histórico, né? Hoje, para a gente pautar, muitas vezes, um processo no Congresso, um projeto de lei no Congresso Nacional... exemplo, se um agricultor quer que um projeto sobre o agro vá pautar... ele não vai ser pautado se não houver uma negociação muito dura e com muita gente levando dinheiro em cima disso. Isso não sou eu que falo, porque eu não estou lá, mas são os meus amigos, pessoas que eu confio, que estão lá e contam. Então, esse é o grande problema da política. Bom, teríamos muito ainda para conversar, mas o nosso tempo, ele é, logicamente, limitado. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui no Visão 360, a vereadora Mariana Lescano, vereadora de Porto Alegre. E como eu já frisei, deu para ver bem, tem uma posição favorável a Jair Bolsonaro. A gente busca ouvir todos os lados. Hoje, a vereadora trouxe a posição da direita e o que eles têm de
de ideia sobre o que aconteceu, o que está acontecendo e o que possa acontecer na política do ponto de vista da direita. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, obrigada pelo espaço. Peço que as pessoas que puderem me acompanhem nas redes sociais, Mariana Lescano Oficial. E aqui em Porto Alegre a gente também está fazendo atos pacíficos, ordeiros. Eu tenho levado as minhas faixas, né? Liberdade para Bolsonaro, Congresso reaja, liberdade para Daniel Silveira, para diversos pontos de Porto Alegre, porque já que nós não podemos estar com na caminhada do Nicolas, nós também estamos fazendo a nossa parte aqui em Porto Alegre. Tá certo, então. Dado o recado, muito obrigado pela sua presença e pela sua companhia. Você que nos acompanha todos os dias, das 9h30 às 10h30 da noite, aqui no Visão 360, na tela da Masper TV. Infinitas possibilidades. Tchau.